Boa noite. Estou aqui na minha casa, aqui no Jardim de Oração. Eu vivo repetindo isso porque para mim isso é muito importante. É o presente maior que eu pedi para o Senhor, porque Ele me deu, já me deu, esposa, filhos, netos, filhos na fé, já me deu carros e eu estou muito agradecido. E eu queria permanecer na presença dele, mas isso é difícil, porque a gente se envolve com coisas que não ajudam nisso, no dia a dia, com pessoas, nos negócios, no trabalho. Então eu pensei, que atividade eu poderia ter de modo a passar o tempo todo trabalhando para Ele, pensando nele, orando, intercedendo pelas pessoas. E me veio o entendimento da parte dele, que foi isso que ele, o Senhor Deus, desejou para nós. Isto é, quando ele fez Adão, ele deu a ele uma esposa, deu a ele um jardim. Era para ele desfrutar daquele bem que o Senhor lhe deu. Então o jardim que eu chamo hoje jardim de oração. Mas oração é um termo que veio com a queda, porque passou a ser um momento fora da rotina. Mas e se a rotina fosse permanecer na presença de Deus? Será possível? Eu achei que sim, eu desejei. Como já lhes disse, as pessoas, quando eu orava, dando testemunho do Senhor Jesus, falando dele, eu impunha as mãos e elas eram arrebatadas ao céu, que na verdade era ali mesmo. Eu vinha saber depois, né? Se transformava naquele jardim de Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versos 1 e 2, quando ele pastoreia entre os lírios. Plantei aqui uns lírios, né? Umas plantas, estou aguando direitinho, mas ainda não chegou o tempo de dar. Eu tenho esse desejo de ficar num lugar onde tudo evoque a presença dele. E às vezes eu me pergunto, será que eu tenho o direito de me alienar mesmo? Por exemplo, desse momento político. Você perde até o tema de intercessão, né? Não tem nem muito como interceder se você não sabe o que está acontecendo. Mas a vontade que tenho é de realmente não tomar conhecimento de mais nada. Quando vem dele, é possível. Se ele te dá, se ele me der, está correto. Se ele não me der, ele vai guiar a ver na internet as notícias, conversar com um, com o outro, saber as opiniões. Televisão, eu já não assisto há uns 6 meses, eu creio. Vou assistir muito pouco. E não assisto filme também. Talvez seja até bom assistir alguma coisa. Não estou ainda assim muito convicto da alienação, do tanto que é possível dedicar-se inteiramente ao Senhor, né? Mas o desejo é esse. E quando eu penso no dia em que eu vou morrer, né, morrer o corpo, eu fico animado, porque aí eu vou estar com Ele. Eu quero que você também, sobretudo você que já está de idade, né? Eu estou chegando nos 65. Você tenha essa certeza, vale a pena, você vai se encontrar com Ele. Olha, é bom demais. O Sundar Singh, o Sadhu Sundar Singh, GH lá no fim, Singh. Você pode ler o livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos.
Olha, leia mesmo, vai ser muito bom para você. Também tem na internet, se você procurar, Sadhu, S-A-D-U, Sundar, S-U-N-D-A-R, Singh, S-I-N-G-H. Ele viveu há uns 100 anos e era um indiano que decidiu seguir o que o Evangelho diz. Como ele era budista, ele seguiu de acordo com a cultura dele, não com a cultura americana, daqueles que o evangelizaram, dos ingleses, né? Isto é uma cultura que a religião é o que se pratica no fim da semana. O dele não, tem que ser o tempo todo. Mas servindo as pessoas. E ele teve muitos encontros com o Senhor. Foi arrebatado muitas vezes. Eu digo mesmo que ele era arrebatado semanalmente, né? No começo, depois acho que foi aumentando. Começou com 16 anos, foi até os 37 por aí, quando desapareceu numa viagem missionária lá pelo Himalaia. Eu menciono porque são referenciais humanos para nós. Nós precisamos disso, sabe? Nós temos esses homens na Bíblia. E essa experiência desses homens, dessas mulheres na Bíblia, são experiências que o próprio Deus mandou narrar e deixou para nós. E é um termo comum, isto é, um irmão lá nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, na China, na Argentina, aqui no Brasil, quando pegar a sua Bíblia, vai ter esse testemunho. Ao passo que o seu ou o meu, poucos vão saber. Mas nós também, eu, né, não sou tão importante. Glória a Deus por esses testemunhos. Você vê que Adão e Eva tinham o privilégio da presença de Deus. E tudo ali no jardim evocava o amor de Deus por eles. Desde o chão que eles pisavam, a água que eles entravam, né, e andavam nus. As crianças, hoje o bebê, como gosta de água, né, e entra ali sem roupa, a mãe coloca. O bebê se sente muito bem. E o vento também, que o Senhor fez, cada coisa feita com amor, deu a ele o jardim. E colocou aquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, que era proibida, para que ele não saísse do espiritual e viesse para a área da alma, que é afetada pelas emoções, que é afetada por influências, né, espirituais. A alma realmente é uma colcha de retalhos, é um lugar confuso. E a psicologia está aí para estudar a alma, né? E a psiquiatria para curar mediante medicamentos, a psicanálise para entender mediante uma conversa e uma pesquisa ali no interior da alma. Vocês sabem disso. O aconselhamento, né? Eu sou conselheiro, pós-graduado, para ouvir a pessoa de maneira que, por falar, ela consiga se organizar. Nós temos, portanto, os exemplos na Bíblia. Eu quero mencionar, assim, 5 pessoas, pelo menos, que tiveram um sucesso em andar na presença de Deus. Eu vou só mencionar os nomes para que esse vídeo não fique muito longo e depois nós falamos delas individualmente, né? A primeira delas é Enoque. Ele entendeu que a finalidade da criação do homem foi para amar a Deus e ele andou com Deus. Ele andou tanto com Deus que o Senhor não resistiu. Eu digo assim, isso é o que digo. E disse, eu não vou esperar ele morrer, não. Aí o arrebatou em vida e o levou para o céu. Esse é o sonho de cada um de nós. Ir para o céu e não voltar nunca mais. Em vida, né? Sem passar pela morte do corpo, sem passar pela doença, sem passar por sofrimento, por acidente. É você estar vivendo e ir embora. Vale a pena, sabe? Esse é o ideal. Outro que nós podemos mencionar, assim,
ele enfrentou uma grande luta, né? Moisés, uma responsabilidade muito grande. Mas está claro para nós na palavra que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer fala a seu amigo. E eu que conheci o Senhor Jesus face a face, conversei com ele, tenho uma noção do que seja isso. Que maravilha! Excede a todo o entendimento. E aos poucos eu vou transmitindo em vídeos que gravo, né? Mencionei 2. Eu queria mencionar mais um, que é Elias. Esse homem andou com Deus. Uma luta terrível, num país que havia se afastado do Senhor, governado por uma mulher envolvida com um maligno, que era Jezabel, por causa do marido fraco dela. Então, Elias correu o risco de vida o tempo todo, que ela queria matar, mesmo assim como matou muito dos profetas de Deus. Esse homem também conversava com o Senhor de um modo assim muito direto. Elias, o profeta, ele também foi arrebatado aos céus, na presença de Eliseu, né? Veio um carro, isto é, uma carruagem, uma biga, um carro de combate, né? Daquele tempo, puxado por cavalos, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num rodemoinho, à vista de Eliseu, o seu sucessor. Eu queria falar também de um homem, Davi, que tinha o conselho do Senhor, a união do Senhor dentro de si de um modo impressionante. E ele foi preparado para governar. E isso é que distingue ele dos outros, né? Moisés era um legislador, também governava, mas era um pouco diferente. Davi não, era como se fosse o presidente da República hoje, era, né? Não era como se fosse, era mesmo um rei, que era o sistema naquele tempo, era a monarquia. Esse homem se expressava em músicas, que eram orações cantadas, o Espírito de Deus lhe dava. Então, eu encontro e fico assim, alegre, cheio de graça, quando leio os Salmos. Eu queria falar de mais um, que é o Ezequiel. Esse homem teve experiências espirituais com o Senhor tão marcantes, e ele as narrou de um modo assim tão interessante, que hoje serve assim para os filmes, as imagens, né? Porque o Senhor o visitou de uma maneira impressionante. E você pode ler lá no livro de Ezequiel, cada um desses está narrado ali na Bíblia. Podemos falar de um sexto, né? Que seria o João, lá no Novo Testamento. E nós discorreremos sobre esses homens e suas experiências. Por quê? Porque essas experiências são possíveis a nós também, e a você. Se você buscar, alguma coisa vai acontecer. O Senhor te abençoe. O Senhor lhe conceda uma boa noite, um bom dia na presença dele. Amém. Glória a Deus.